Boa noite, meu nome é Gustavo Arliani, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e traumatologia do esporte. Eu vou falar um pouquinho a respeito das fraturas da extremidade distal do fêmur. Essa aula foi baseada no capítulo 53 do Rockwood adulto e visa ajudar os residentes aí nas suas revisões e na sua caminhada em direção à prova de título de especialista. Então, falando um pouquinho a respeito do mecanismo de lesão, essas fraturas da extremidade distal do fêmur normalmente acontecem com trauma axial, associado ao mecanismo de varo ou valgo ou rotação do membro inferior acometido. Ela é uma fratura dita como bimodal, então ela comete muito jovens e idosos, claro, com mecanismos de traumas diferentes. Os jovens normalmente com mecanismos de traumas de alta energia e idosos de baixa energia. Em idosos, por exemplo, a simples queda com o joelho fletido é um mecanismo de trauma mais comum para essas fraturas em idosos. Pode acontecer também essas fraturas da extremidade distal do fêmur após próteses, né, após artroplastias de joelho, principalmente em próteses onde o corte anterior, o chanfro anterior, ele às vezes acabou ficando um pouco mais profundo, gerando uma região de fragilidade ali no local. Em relação aos desvios, devido às forças musculares do quadríceps, isquiotibiais, gastrocnêmios e também da musculatura adutora, o encurtamento acontece o desvio com encurtamento, com varo em função da ação da musculatura adutora e com ápice posterior em função da tração dos músculos gastrocnêmios ali na região posterior dos côndilos femorais, na região distal do fêmur. É sempre importante nesse tipo de fratura procurar por lesões associadas, então é muito comum encontrar fraturas do quadríceps lateral e também traços que vão para a diáfise de fêmur ou até mesmo fraturas segmentadas ali do fêmur, mas também pode acontecer fraturas em regiões mais distantes, como a tíbia, tornozelo e também no pé. Isso a gente vai depois comentar mais para frente em relação aos exames, né, as radiografias que devem ser pedidas. As fraturas expostas na extremidade distal do fêmur não são tão comuns, giram em torno de 5 a 10%, sendo que quando elas ocorrem a exposição normalmente é anterior, ou seja, na coxa um pouco acima do polo superior da patela. As lesões neurovasculares podem acontecer, mas elas são mais incomuns do que na luxação do joelho, até em função da própria anatomia, né, da região da artéria poplítea, onde ela tem uma fixação superior ali no canal de Hunter e também embaixo na fáscia do sóleo. Então a artéria fica mais presa, mais fixa, e em movimentos de anteriorização ou posteriorização da tíbia durante o mecanismo de luxação do joelho, pode gerar essa lesão da íntima ou até mesmo a lesão própria da artéria por contato da tíbia. Quando ocorrem essas lesões vasculares, a reperfusão ela deve ser realizada em até 6 horas. Quando isso não ocorre, é indicada uma fasciotomia já preventiva, assim como em casos onde você tem uma tensão muito grande dos músculos dentro do compartimento ou alguma clínica relacionada à síndrome compartimental, onde a fasciotomia também deve ser realizada. Quando da reconstrução arterial, necessidade da reconstrução arterial, a fixação externa deve ser sempre realizada antes da reconstrução do reparo arterial para que não gere, né, não possa gerar um estresse nessa cirurgia vascular já realizada. A amputação é citada no capítulo como uma alternativa, principalmente de exceção, né, em fraturas do tipo 3C de Gustili-Anderson, com grande contaminação e dano do membro, com grande perda funcional, e nas lesões do nervo ciático ou tibial posterior. Em relação aos sinais e sintomas, são clássicos das fraturas, né, com dor, edema e crepitação ali no local da fratura. O membro inferior, assim como nas fraturas do fêmur proximal, geralmente está encurtado e rodado externo, e a avaliação neurovascular é importante, como a gente comentou, e no capítulo ele cita, além do índice tornozelo-braquial, já conhecido o índice tornozelo-tornozelo, onde você vai medir a pressão no tornozelo contralateral, ou seja, no sadio, que não tem fratura, e no tornozelo onde há a fratura, e se houver uma diferença superior a 10% entre os lados, deve-se adicionar avaliação mais específica e mais profunda, com arteriografia, Doppler e o índice tornozelo-braquial. Temos de exames, que nem eu já comentei, os exames clássicos da coxa e do joelho são necessários, assim como a radiografia da bacia e do quadríceps lateral, sempre em busca de fraturas associadas. Pode-se lançar mão do raio-x com tração em caso de fraturas mais cominutas, se você quiser visibilizar melhor os traços de fratura, e em caso de fraturas intraarticulares e eventualmente fraturas possivelmente ocultas, como a fratura de Hoffa, a tomografia computadorizada pode ajudar também. Sempre lembrando que quando no raio-x você já vê grande quantidade de
osteoporose, já vê uma osteoporose importante na radiografia, isso ocorre já pelo menos, porque já existe uma perda de pelo menos 40% da densidade mineral óssea, principalmente em pacientes idosos. Classificação utilizada é a classificação AO, então o fêmur é o osso 3, segmento distal pelo quadrado de Heim seria o 3 também, e aí ele divide em A, B e C, se ela é extra-articular, articular parcial, articular total, e aí ele vai indo, né? 3,3A1 seria a fratura extra-articular traço simples, 3,3A2 seria o traço extra-articular já com alguma cunha, 3,3A3 seria as fraturas extra-articulares cominutas, 3,3B1 seria fraturas parciais, né, do côndilo lateral, 3,3B2 do côndilo medial e 3,3B3 seriam as fraturas do plano frontal ao coronal, que seriam as fraturas de Hoffa, ali dos côndilos posteriores do fêmur. E as fraturas do tipo C, C1 seriam as simples na articulação e na região metafisária, as B2 seriam as simples na articulação e cominutas na região metafisária, e a C3 seria com cominuição tanto na metáfise quanto na articulação. E aí, baseado nessa classificação, vem o tratamento. O tratamento conservador ele é de exceção, como em todas as fraturas do fêmur, indicado mais em fraturas sem desvio, em pacientes que não têm condições clínicas para cirurgia, ausência de materiais ali cirúrgicos no hospital próprios para esse tipo de cirurgia, ou fraturas já crônicas, né, que não foram tratadas e que estão infectadas naquele momento. Isso por quê? Porque o tratamento conservador ele gera inúmeras complicações, como infecções, pneumonia, úlcera de decúbito, TVP, TEP, e por isso acaba se evitando esse tipo de tratamento. Além do que, quando você faz o tratamento com tração e imobilização, existe uma grande possibilidade de uma consolidação viciosa em varo do fragmento. Tratamentos cirúrgicos objetivos, redução articular, né? Redução anatômica na articulação, e a correção do alinhamento e do encurtamento nas fraturas metafisárias e diafisárias. Isso sempre em busca de uma fixação interna estável que possibilite uma mobilização e uma reabilitação precoce do paciente, evitando a rigidez de articulações como a do joelho. Aqui, de acordo com a classificação dos tratamentos, as fraturas do tipo A normalmente são tratadas com placas e parafusos. A placa pode ser o DCS e lâmina, que eram mais utilizadas antigamente, e as placas do tipo LIS, né, que são as mais utilizadas com parafusos bloqueados atualmente, e também hastes intramedulares retrógradas, né, com entrada pelo joelho. E as fraturas do tipo B normalmente são tratadas com parafusos, né, no caso das fraturas de Hoffa, de anterior para posterior normalmente, e do tipo B1 e B2 dos côndilos medial e lateral, ou parafuso isoladamente, ou eventualmente com outras placas menores ali que podem dar um suporte na fixação. E as fraturas do tipo C também normalmente podem ser tratadas com placas e parafusos, ou eventualmente com haste intramedular retrógrada. Então aqui tem os desenhos das placas e parafusos, né, a placa lâmina, o DCS e a placa bloqueada, que é a mais utilizada hoje em dia. As vias cirúrgicas principais são as vias laterais, né, e anterolateral. As laterais normalmente você faz uma incisão na porção distal e lateral ali da coxa, faz uma dissecção, né, de pele subcutâneo, abre o trato iliotibial e a fáscia, e com afastamento dos músculos você consegue ter acesso direto à fratura da extremidade distal ali do fêmur. Caso você queira ter uma melhor visibilização da articulação no côndilo lateral ou medial, você pode fazer vias anterolateral, anteromedial para um melhor acesso à articulação. As fraturas do tipo B1 e B2, que nem essa mostrada aqui do côndilo lateral, você pode fazer essa fixação com parafusos ou placa e parafusos, gerando compressão e suporte. As fraturas do tipo B3 de Hoffa, que nem eu já comentei, fixação com parafusos na direção de anterior para posterior, sempre escondendo a cabeça do parafuso para não gerar lesão articular posterior. E nas fraturas do tipo C, geralmente o que se busca é a redução e fixação interna da articulação, redução anatômica, tentando buscar um degrau sempre menor que 2 milímetros, e a estabilização e o alinhamento depois do componente metafisário e diafisário, que pode ser feito com placas de parafuso ou com a própria haste. No pós-operatório, defende-se uma mobilização precoce, pode ser feita inclusive pelo uso de máquinas como o CPM, né, para evitar rigidez da articulação do joelho, e a carga normalmente nas fraturas estáveis do tipo A, dependendo se você utilizou uma haste ou até mesmo uma placa, você pode já ir liberando uma carga parcial com 3 a 6 semanas com o uso de muleto, e nas fraturas mais instáveis do tipo B e C, você pode segurar um pouco mais a carga
progressiva e parcial a partir de 10 a 12 semanas, quando você já vai ter um grau de consolidação bom da fratura. Em termos de complicações, as mais comuns são estas: consolidação viciosa no tratamento com as placas e aço, normalmente acontece com uma deformidade em valgo. A pseudoartrose pode acontecer, embora não seja tão comum, infecção de sítio cirúrgico, né, e eventualmente até casos de osteomielite. Rigidez no joelho, que talvez seja a complicação mais comum pela falta de movimento e reabilitação ali na articulação do joelho. Os implantes, quando colocados muito anteriormente, né, em relação à porção lateral do fêmur, se ele ficar muito anterior, pode gerar um incômodo, um atrito ali no trato tibial, trato iliotibial e outras estruturas, e precisar ser realizada uma retirada de material de síntese, normalmente após 12 a 18 meses de cirurgia. E claro, uma complicação mais tardia, a artrose do joelho, principalmente nas fraturas com acometimento intraarticular. Bom, era isso que eu tinha para falar, muito obrigado e espero vocês nos próximos vídeos.